O Brasil é o país com mais casos de ansiedade desde 2017, segundo a Organização Mundial de Saúde, que também alerta para o aumento de casos de depressão e comportamento suicida. Como a psicanálise pode te ajudar a tratar a saúde mental e encontrar equilíbrio e alegria na vida? Desenvolver a espiritualidade, ter fé, contribui para uma mente sã? Quais hábitos são importantes para termos corpo e mente saudáveis? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões, Conectando Saberes. Hoje com o tema Saúde Mental e Espiritualidade. Teremos para esse papo de hoje a psicanalista Gleice Calil, que eu vou chamar agora. Boa noite, Sandra, minha mãe, Sônia, minha tia, Ângela. Vou chamar aqui a Gleice. Prontinho, boa noite. Daqui a pouco a Gleice está chegando. A Gleice já esteve aqui conosco ano passado, com o nome Papos e Pitacos, né? A gente falou sobre recalcular a rota. Boa noite, Gleice. Boa noite! Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Para mim aqui tá ótimo. Ah, ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estava aqui fazendo um resuminho do que a gente vai tratar hoje, enquanto o pessoal chega. O pessoal ainda que está aí contigo, né, que foi sinalizado agora, notificado da abertura da live. Estava aqui falando, né, o Brasil é o país com mais casos de ansiedade desde 2017, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente comentou sobre isso na live do ano passado, né, sobre recalcular a rota. E hoje a gente vai explorar um pouco mais esse tema, unindo com a espiritualidade, né, levantando algumas questões, batendo um papo sobre isso, como a psicanálise pode ajudar a tratar a saúde mental e encontrar equilíbrio e alegria na vida, né? Que é o importante. A gente veio aqui para ser feliz, por mais que, né, a gente tenha aí os percalços da vida. E como que a espiritualidade pode nos ajudar a manter nessa mente sã? Para começar, Gleice, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que é a psicanálise, fizesse um resumo desse tipo de terapia. Porque para quem é leigo, como eu, né, a gente imagina que é tudo uma coisa só, ou fica sempre imaginando como no filme, como na novela. E quando a gente vai buscar um pouquinho de conhecimento, entende que existem diferentes tipos de terapia, né? Dependendo do que a pessoa tem, do transtorno, ela vai ser direcionada para uma. Enfim, são vários profissionais, mas queria que você contasse da sua parte, para a gente poder entender. Tá bom, vou falar. Primeiro, boa noite para todo mundo que está entrando. Nossa, já vi que tem um monte de gente conhecida. Vamos ver se o pessoal colabora já com a gente falando, de onde tá assistindo, né? Porque eu já vi que tem gente de São Paulo, tem gente do Sul. Então, fala aí pra gente, que a gente vai Brasil todo. Pois boa noite. Obrigada. Para quem está contigo, né, que está chegando aí junto com você, que eu estava dando boa noite antes e não dei aí o boa noite para sua galera, para sua turma que está chegando. Sejam bem-vindos. A Suzy está dizendo aí que está assistindo de São Paulo. Eu sei que tem mais gente de São Paulo, a Vera Lúcia também. Então, Priscila, vamos lá, vamos falar, porque tempo aqui corre, ainda mais duas tagarelas, né? A pessoa que adora falar, a outra é jornalista. Se a gente não aproveitar o tempo, vai passar rapidinho. A Deise, minha linda, que delícia de Rio das Ostras. Então, eu vou começar falando o contrário, eu não vou falar das diferenças, não. Eu vou falar do que se assemelha. Então, o que todas as terapias têm em comum? Todas vão falar exatamente da saúde mental. Falar não, né? Todas vão cuidar exatamente da saúde mental. Vão buscar fazer com que a pessoa encontre o equilíbrio na sua saúde mental. E cada uma vai seguir, né, a sua praia, a sua onda, digamos assim. A diferença da psicanálise é justamente que a psicanálise é a única que parte da perspectiva da existência do inconsciente. Ou seja, aquilo que não está em evidência, né, no nosso posicionamento quanto sujeito. Então, a gente não consegue alcançar o que o inconsciente nos traz de informação. E a psicanálise tem essa diferença. Ela vai analisar tudo aquilo que está por trás do que a pessoa acredita que é o real.
E esse mecanismo de busca, de compreensão do inconsciente, é algo que precisa, de fato, de um preparo. Por isso que a formação do psicanalista, ela é contínua. Não dá para dizer que o psicanalista se formou psicanalista e parou. Não. A gente precisa estar estudando o tempo todo, porque o inconsciente tem as suas formas de se manifestar. E aí eu vou dar um exemplo, que é o que ajuda a gente a entender exatamente a diferença, não só da psicanálise com a psicologia, que normalmente é o que o pessoal pergunta, qual é a diferença de psicanálise para psicologia? Eu procuro um psicanalista ou procuro um psicólogo? A diferença básica está exatamente de que a psicologia, por exemplo, ela busca atuar nos efeitos terapêuticos no comportamento da pessoa. Então vamos dar o exemplo de uma pessoa que está muito focada no trabalho e tá ali num período de estresse, né? Tá com estresse elevadíssimo. Burnout já. Né? Quem não se identifica com isso, né? De estar estressado com o trabalho, estar ali excessivamente focado com o trabalho. Aí ele vai para a terapia, né? Com o psicólogo, e ele vai ser conduzido de forma que o paciente consiga encontrar um equilíbrio no trabalho, no lazer, e isso vai fazer com que o estresse seja reduzido. Então, o psicólogo tem esse papel de conduzir a pessoa na sua mudança de comportamento para que ela atinja um nível de saúde mental, né, equilibrada, saudável. Já a psicanálise não. A psicanálise ela vai buscar um efeito terapêutico a partir da análise da origem daquele comportamento. Então, isso é aquela questão do porquê eu faço o que eu faço, seria mais ou menos isso, buscar essa origem, né? Porque eu tenho esse comportamento. Não só mudar, né? Porque qual é a raiz desse comportamento? Porque senão às vezes eu mudo o comportamento e eu não entendi qual é a base que me move a ter aquele comportamento, e uma outra situação ali na frente pode fazer com que eu volte a ter o mesmo comportamento. Então, quando na psicanálise a gente busca a origem, a causa, isso faz toda a diferença, porque nesse processo a pessoa vai justamente se perguntar: por que eu cheguei neste ponto de excesso de trabalho? O que tem por trás disso? O que me move que eu ainda não percebi, né? Que me leva a gastar toda essa energia no trabalho e me sobra tão pouco tempo para as outras coisas? De onde vem essa dedicação excessiva? E é aí que a psicanálise entra, fazendo com que a pessoa entenda o que está por trás desse fenômeno, desse comportamento, e se decida, né, o que fazer, né? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu mudo isso? E a psicanálise justamente trabalha com a fala, trabalha com a escuta, trabalha com a linguagem do inconsciente. E é por isso que a gente realmente tem que se comprometer com o nosso estudo contínuo dentro da psicanálise, porque senão a gente se perde um pouquinho. Por exemplo, a psicanálise trabalha muito com interpretação de sonhos. E é super importante. Por quê? Porque o nosso inconsciente, muitas vezes, quer nos sinalizar, quer nos passar certas informações, quer mostrar pra gente que a gente está tendo um comportamento ali ligado a algo do nosso passado, mas a gente não consegue perceber. E o psicanalista tem esse preparo de ouvir atentamente para perceber os sinais do inconsciente. E quando a pessoa não consegue expressar isso na fala, lá na sessão terapêutica, o que o psicanalista faz? Pede para que a pessoa anote os seus sonhos. Então anota para mim, Priscila, todos os sonhos que você tiver essa semana. Anota o dia, anota o que você consegue lembrar do sonho. E aí nós partimos para a interpretação dos sonhos, que quase sempre quando a gente pratica esse exercício da interpretação dos sonhos, se torna tão automático, a pessoa conta o sonho e a gente consegue já fazer um link disso com aquilo, com aquilo outro, e no final a pergunta tem que ser: faz sentido para você? E aí a pessoa fica assim,
Que mágica foi essa? Não foi nenhuma, a gente só interpretou o que seu inconsciente quis falar através, né, dos elementos oníricos. Ó, esquece, se eu for ficar falando só da psicanálise, a gente não vai falar das outras coisas, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, mas é muito importante para a gente poder ter essa visão. Até há pouco tempo eu fiz uma live que foi mês passado, sono e sonhos. Trazendo um pouquinho, aí já não tinha uma participação, peguei algumas coisinhas da internet, e trazendo a visão da neurociência também da espiritualidade, que a gente sabe que tem, né? Tem os sonhos, que são... Aí até entra no nosso tema de hoje, né? Que é juntar, linkar aí a parte científica com a espiritualidade. A gente sabe que tem aqueles sonhos que são contatos, né? Para quem acredita. Enfim, é um momento em que a gente se desprende do corpo e tem esses sonhos que aí também eu comentei na época, é claro que não como você, né, que pode falar mais aí pra gente, esse momento do sono, que é super importante para o descanso do corpo físico, ele é um momento que também tem essa ligação, né, do inconsciente com o consciente, não é isso, Gleice? É como Exato. se tivesse ali uma oportunidade, né? E também eu vi algo sobre o nosso inconsciente ser mais ou menos 85%, 90% da nossa mente, alguma coisa assim. 95%. Como que é isso? 95%, olha isso. Jung faz uma comparação. A gente não se dá conta, né? A gente Exato. faz as coisas no automático e a gente tem comportamentos que a gente não percebe. E, enfim, quando a gente começa a tentar investigar isso aí, é que vai aí, né, 95%, é muita coisa. Essa visão de fora é super importante, né? Jung faz a comparação com o iceberg, né? Ele fala que o nosso consciente é aquela parte do iceberg, a parte da montanha de gelo que fica para cima do nível do mar. A pontinha, não é nada. E o nosso inconsciente é todo o resto da grande montanha de gelo que fica submersa. Então, nós temos comportamentos que a gente não faz ideia de onde vem. Eu, na minha experiência clínica, já tive oportunidades de descobrir coisas, né, de comportamentos atuais que a origem estava lá atrás, na infância da criança, num acontecimento único. Vou dar um exemplo, assim, porque eu não estou citando... Tô contando milagre, mas não estou contando santo. Um rapaz, ele embarcava, e todas as vezes que ele embarcava, quando ele se via, né, lá na plataforma, quando chegava na plataforma, ele era tomado por um pânico, por uma angústia, por um medo que era irracional, porque ele tinha todo o preparo para aquilo. Aquilo já era a tarefa dele há muito tempo. E aí nós fomos buscando, né, nas sessões de terapia, nós chegamos à origem de quando ele tinha por volta dos 5, 6 anos, que era um período em que a mãe dele precisava sair para trabalhar, como muitas mães, ou talvez a maioria das mães precisam fazer, e ele ficava em casa sozinho entre aspas, porque no mesmo quintal tinha a avó que tomava conta dele, e aquilo dava para ele uma sensação de vazio, de abandono, de rejeição muito grande. E quando ele chegava na plataforma, ele sentia a mesma sensação de abandono, de angústia, de rejeição. E, na verdade, ele não estava sendo rejeitado, mas a mente inconsciente dele remetia. Até nós chegarmos nesse ponto, nós passamos aí alguns meses de terapia, até que no dia que a gente conseguiu entrar nessa parte da infância dele, que ele foi expressar, ele conseguiu falar, Gleice, é a mesma sensação. Eu sinto, quando eu chego na plataforma, exatamente o que eu sentia quando minha mãe saía para o trabalho. E aí nós começamos a trabalhar isso, e dali para frente todos os embarques dele foram antes e depois da psicanálise, porque era uma coisa que ele sentia, que ele sofria, mas ele não sabia de onde vinha. Imagino que realmente devia ser difícil, porque, como você falou, uma plataforma, né, diferente da casa, não tem nenhuma associação, porque às vezes a gente até pensa assim, né? Ah, eu tenho medo disso, de repente, né, eu tive algum trauma relacionado, a gente relaciona com aquilo, né?
sei lá, por exemplo, um medo de água, né, de cair em algum lugar, um medo de altura, enfim. Exatamente. E aí você Não fala sim. de um exemplo que não é, né? Era mais a sensação e ele tinha o mesmo sentimento. Mas eu vou aproveitar para já te fazer mais uma pergunta, porque aí você falou, né, que se dividiu, né, antes e depois da vida dele encontrar essa resposta. Então, a psicanálise ela ajuda a ressignificar e encontrar sentido para esses eventos que acontecem também na nossa vida, porque, por exemplo, no caso dele, ele poderia até ter um comportamento de repente, se achar vítima, menos amado, não sei se consciente ou inconsciente. Assim como você falou, né, muitas crianças tiveram e têm essa, né, acabam ficando um pouco sozinhas. É uma coisa do nosso país, infelizmente, né? São situações que a gente talvez não perceba, né, não conviva, mas que existe, né? Em famílias mais pobres, com mais dificuldade, acaba acontecendo assim como inúmeras outras situações, porque os nossos pais, eles não são perfeitos assim como nós não somos, né? Estamos aqui para aprender. Então, na verdade, sempre vai haver alguma coisa ali, mas talvez, aí eu não sei se você faria essa abordagem se a pessoa também tem uma predisposição para sentir mais isso, não sei, quando passa por uma situação, de repente, vamos supor que ele tivesse um irmão, né, e também ficasse sozinho, se o irmão não ligaria para isso, e já ele sentiu, né, se você quiser abordar também essa parte, e sobre também a partir do momento em que se encontra a resposta, como que se dá esse ressignificar daquela situação para viver a vida de uma forma mais leve? Então, sim, com certeza a psicanálise ajuda a ressignificar esses eventos lá de trás, esses medos, essas angústias, essas neuroses que nós vamos criando ao longo do caminho. Com certeza a psicanálise dá conta de ajudar nesse processo. E como é que ela ajuda? Ela ajuda justamente fazendo com que aquela informação do inconsciente venha para o consciente. E uma vez que eu tenho consciência da origem daquele meu trauma, da origem daquela minha sensação, daquele sentimento que me angustia, ou enfim, que me amedronta, que me enfraquece, quando eu tenho consciência disso, de onde surgiu, eu passo pelo processo de racionalização. É claro que dentro da psicanálise, mesmo dentro daqueles profissionais que seguem Freud, que seguem Jung, que seguem Lacan, enfim, seja qual for a escola psicanalítica que o profissional segue, sempre vai ter uma pitadinha do próprio profissional. E eu costumo dizer que os meus pacientes falam para mim que eu devo ter sido a criadora da palavra racionalizar, racionalização, porque eu uso essa palavra diariamente no consultório, porque é exatamente isso que a gente precisa fazer depois da descoberta, depois de se conscientizar do que aconteceu lá atrás. E aí nós precisamos entrar num processo de conversa com nós mesmos, quase que olhando para o espelho e dizendo assim, bom, agora eu já sei por que eu sinto isso, agora eu já sei por que eu sinto medo, porque que este medo, né? Eu já sei por que eu sinto esta raiva quando alguém faz isso ou aquilo. Agora, o que eu sei, eu não posso mais deixar a vida me levar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso combater essa sensação de estar presa a essa ocorrência lá de trás. A ocorrência está lá atrás porque é lá que ela precisa ficar. Então, se eu racionalizar, eu vou deixar o passado onde ele precisa estar, lá atrás. Hoje, eu não sou mais aquela criança. Hoje, eu não sou mais aquele adolescente. Hoje, eu não sou mais aquela Gleice de 10, 15 anos atrás. Hoje, eu preciso me responsabilizar pela minha mudança. Então, esse ressignificar é dar um novo sentido ao que me aconteceu. E o sentido que eu tenho que dar não é apagar, não é jogar no campinho do esquecimento, porque isso não acontece, isso não é real, isso é uma fuga. E eu não quero fugir. Eu quero encarar e falar, passado, você vai ficar onde você precisa estar,
lá atrás. Agora eu vou me reconstruir. Agora eu vou recalcular a rota da minha vida, né? Não tenho como deixar o recalcular a rota de lado. Eu vou recalcular a rota, porque a partir de agora eu quero ter uma vida de qualidade. Ah, Gleice, mas isso é fácil? Não, não é fácil, não é rápido, mas é possível. Então, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, a partir de uma situação que eu percebo que eu estou de novo sentindo aquilo, opa, não dá mais para eu agir como eu agia antes. A partir de agora eu tenho que me posicionar racionalizando que o momento é outro, que o contexto é outro e que eu sou outra. E nesse processo, você falou muito da fala, né? É importante que a gente se convença, Gleice, que a gente use... Você até fez um post outro dia, né, sobre a cura pela fala. Né? Eu acho a Aline falando, muito né? interessante. A rainha da racionalização. A rainha da racionalização. Então, nesse processo da racionalização, que é através da fala também, você outro dia fez um post falando sobre a cura pela fala, que eu acho que foi voltado mais a, né, a conversar, colocar para fora, expor né, os sentimentos, os pensamentos, com equilíbrio. E também, essa fala conosco, ela nos ajuda, por exemplo... na yoga, quando eu faço pelo YouTube mesmo, mas tem muitas frases, né? Que fala, repita até você se convencer. Acho muito interessante. Para a psicanálise também tem isso, como você falou, a partir do momento que eu já identifiquei a questão, eu começo a me trabalhar, né? Isso passou, agora eu sou uma adulta, como você falou, eu tenho que seguir em frente, essa conversa com a gente. Uma conversa, sim, Priscila, mas não essa repetição de frases como quem diz assim, quem sabe de tanto eu repetir, eu me convenço. Ou deixa eu repetir isso aqui como se fosse um mantra, até eu me auto-hipnotizar. Não, não é essa linha que a psicanálise faz, não. Mas é uma conversa com nós mesmos. Eu costumo dizer que nós precisamos ter duas de nós dentro de nós. Tem que ter a Gleice, que vai sentir aquela emoção que não dá para controlar, porque a emoção vem e acontece sem que eu consiga ter o menor controle sobre ela. E tem que ter a Gleice tolerância zero. Eu gosto desse termo, mas assim, eu acho engraçado porque era um jornal meio escorre-sangue que tinha em São Paulo quando eu morava lá. O nome do jornal? Tolerância zero. Era assim, vamos resolver as coisas. Mas no meu caso da psicanálise, eu acho que encaixa bem. Tem que ter a Gleice tolerância zero. A Gleice dizendo para outra Gleice toda emotiva. Ó, vamos parar? Vamos se responsabilizar? Para de ficar terceirizando? Para de achar que o mundo tem que se ajoelhar aos seus pés para te fazer feliz? Felicidade é sua, corre atrás, se responsabiliza. Vai ficar aí chorando pelo leite derramado? Então, assim, é nesse tipo de conversa que a gente tem que ter. Porque a gente não precisa que o outro, que a amiga, que a cunhada, que a prima venha sinalizar pra gente: poxa, Priscila, você tá repetindo esse comportamento de... Para, a gente não precisa, Priscila. Somos nós com nós mesmos, né? Vamos olhar no espelho e falar: pô, de novo? Vou atrair de novo esse mesmo tipo de relacionamento pra mim? Não, peraí. Eu sou responsável por recalcular a rota. Eu sou responsável por dar um novo rumo. Esse tipo de conversa, sim. Sim, autorresponsabilidade também, né? Então, aí a gente já vai para a questão da ansiedade e, ao mesmo tempo, porque a gente já está falando sobre isso, de equilibrar a vida, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2017, o Brasil é esse país que a gente tem esse título, que não é nada bonito, né? De ser um país muito ansioso, são quase 19 milhões de brasileiros com a doença, e também a OMS tem alertado para o aumento do comportamento suicida em nível global e também da depressão. Você percebe isso, Gleice, no consultório? É uma das coisas que mais levam as pessoas? Como acontece isso com relação à ansiedade? Esses dados e o seu consultório, você percebe isso? Sim e não. Sim, porque a quantidade de gente que vem dizendo que está com ansiedade, eu estou numa crise de ansiedade, eu busquei a terapia porque eu estou muito ansiosa, é muito grande. Mas por quê? Porque as pessoas adoram se autodiagnosticar.
Adoram chegar dizendo, olha, eu estou numa crise de ansiedade. E aí elas vêm já narrando todos os sintomas. E, de fato, todos os sintomas são de ansiedade. Quando a gente vai estudar quais são os sintomas da ansiedade, é isso mesmo. Gente, tá cheio de paciente minha aqui falando de... falando que eu sou tolerância zero, que eu falo da racionalização. Mas será que a Luciana tem outra versão? Ou só que ela botou, eu sou uma Luciana tolerância zero. E a outra, Luciana? Tem que ter as duas. Luciana, conta isso pra gente. Porque ser tolerância zero tem um lado bom. Mas precisa ser tolerância zero, porque a gente só precisa ter a tolerância zero quando a gente tem o lado oposto, que é aquela pessoa super emotiva, que chora por tudo, que quer se vitimizar das coisas. Ela tá dizendo que ela é muito apegada ao passado, né? E é assim, na base do tolerância zero, que vou fugindo dele. Ah, muito bem, parabéns. Então é isso. A gente não tem que ser apegado com o passado. Se para se desapegar, você tem que ser tolerância zero com você e brigar com você mesma, tá bem feito. A Daisy, minha linda, comentando aí também, né, de gostar dessa versão tolerância zero. Mas então, voltando, Pri, deixa eu falar aqui, eu vou tentando aqui mexer, aí o meu dedinho abre a tela na minha frente aqui para digitar. O que eu tenho percebido? As pessoas buscam a terapia porque estão se dizendo com ansiedade. Acontece que elas vêm relatando alguns sintomas físicos da ansiedade. E, de fato, são sintomas que a ansiedade vem apresentando. Ah, eu tô com um coração acelerado, taquicardia, com sudorese, mãos frias. Nossa, eu tô com uma insônia. Ok, tudo isso, de fato, são sintomas de uma crise de ansiedade. Mas existem outras características muito importantes que a gente precisa estar atento, que é, por exemplo, o que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de futuro, excesso de preocupação com o futuro, porque se preocupar com o futuro é natural, todos nós nos preocupamos. Nossa, amanhã eu tenho agenda de atendimento presencial, a agenda tá cheia. Quando eu acabar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma geral no consultório aqui, porque eu não atendo presencial todos os dias. Mas no dia que eu atendo, poxa, eu tenho que varrer, né? Meu cabelinho cai o tempo todo. Então, tirar cabelo, dar uma geral. Por quê? Porque eu vou receber pessoas aqui no consultório. É uma preocupação com o futuro, mas está dentro do que é natural. Eu vou fazer uma viagem no final de semana. Poxa, eu tenho que me preocupar. O que eu quero levar para essa viagem? Minha roupa tá limpa? A mala tá com cheiro de guardado? Eu preciso pôr a mala para pegar um sol antes? São preocupações naturais. Agora, a preocupação excessiva por um olhar negativo, aí já tem que ter um sinal de alerta. Acontece que muitas das pessoas que têm... que dizem estar com ansiedade, não tem essa característica principal da ansiedade, que é o olhar negativo. Então, elas até estão preocupadas com o futuro, mas elas não estão prevendo um futuro, né, sombrio. Elas só estão preocupadas porque tem contas para pagar. E aí, calma, então nesse caso, se não tem esse viés do negativismo, a gente precisa analisar melhor o caso. Porque a pessoa pode não estar com crise de ansiedade, ela pode estar com crise de angústia. Ai, Gleice, mas como é a angústia? Angústia, para mim, eu acho que eu tô com angústia porque eu tô com ansiedade. Não, angústia não é um sintoma. Angústia é uma causa que gera os mesmos sintomas da ansiedade, os mesmos sintomas físicos da ansiedade. Só que o que gera ansiedade é uma coisa, o que gera angústia é outra. O que gera ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, prevendo sempre um futuro sombrio. Vai dar tudo errado, a viagem vai dar ruim, o dia amanhã os pacientes vão chegar e vai ter quebrado um cano no banheiro, vai estar tudo alagado aqui, eu já começo a prever só coisas negativas. A angústia, ela está diretamente ligada à questão da... Para a psicanálise, a angústia, ela está sinalizando para a gente que nós estamos ali com algumas neuroses e que nós precisamos buscar a causa dessas neuroses.
Então, a angústia, ela vem como se fosse assim, um aperto, um buraco no peito, né? Como se nós tivéssemos um vazio que não consegue ser preenchido, eu não consigo nem expressar por que eu estou com essa sensação. E ela tem a ver com decidir, ou melhor, ela vem, né, ela é resultado de não decisão. Toda vez que nós temos decisões na nossa vida a serem tomadas e não tomamos, nós começamos a entrar num processo de angústia. E muitas vezes a pessoa não sabe, não para olhar o que na vida dela precisa ser decidido. E é por isso que na terapia a gente primeiro analisa, ela está com angústia ou ela está com ansiedade? Se ela está com ansiedade, a gente vai trabalhar a ansiedade. Mas se ela está com angústia, a gente tem que mergulhar numa busca para descobrir em qual campo da vida dela o inconsciente está sinalizando que não está legal, que ela precisa se posicionar. E esse posicionamento pode ser no campo familiar, pode ser em questão de cuidados com a própria saúde, pode ser no campo religioso, por que não? Pode ser no círculo social, no círculo de amigos. Às vezes a pessoa tem um amigo abusivo, um amigo que suga as energias dela e ela precisa se posicionar colocando esse amigo no canto dele, entendendo que ele não tem que invadir o espaço dela. Pode ser no campo profissional, a pessoa pode estar mega insatisfeita na vida profissional, mas está ali empurrando com a barriga, não toma atitude, não toma decisão. E ela sequer tem noção que isso pode afetar a saúde dela pelo caminho da angústia. Como se fosse um alerta do inconsciente para a gente recalcular a rota, como você diz, sinalizando assim, você precisa, como você falou, está insatisfeito no trabalho, muda o trabalho, não precisa largar, mas vai estudar, vai se especializar, né? De repente, para mudar esse emprego daqui a 1, 2 anos, você precisa tomar uma certa decisão na vida ou impor, colocar limites, né, em certas questões da sua vida, enfim, desapegar um pouquinho, que a gente também tem essa questão do apego emocional, né, da dependência emocional, às vezes excessiva. Um pouquinho a gente precisa ter, né, para se relacionar, um pouquinho ali da dependência, não sei qual seria o termo correto, né, de acordo com a psicanálise, mas a gente vai ter aquela relação, vai ter uma certa dependência, mas isso em desequilíbrio também nos faz mal. E então seria mais ou menos isso, esse alerta do inconsciente, a angústia? Acorda! Acorda, menina! Exatamente. Olha, presta atenção, você não está feliz. Tem algum campo da tua vida que precisa ser analisado melhor. E quando a pessoa não pensa nisso, não tem essa informação da diferença das duas coisas, ela já chega no consultório se diagnosticando com ansiedade. E eu fico me perguntando muitas vezes se esses dados que nós temos são dados verdadeiros, de ansiedade mesmo. Será que não tem muito de angústia, né, inserido nesses dados? SRP, que eu não sei, você conhece? Sônia. Sônia. A Sônia diz assim, passei por isso, depois que consegui tomar a decisão, tudo melhorou. E é exatamente quando nós decidimos as coisas, nós fechamos as portas, e aí a angústia vai embora. Ela não tem mais o que fazer aqui. Ela vai embora. E aí, quando a gente percebe, a gente está colocando tudo no lugar. Eu acho engraçado, porque as pessoas vêm para a terapia com aquela visão de que você tem que fazer terapia para o resto da vida. Ai, mas por quanto tempo eu vou ter que fazer terapia? Muitas vezes essa pergunta a gente vê logo na primeira sessão. Não dá para a gente definir quanto tempo. Mas tem gente que vem para a terapia achando que vai tratar uma ansiedade e descobre que tem uma angústia. E aí tem que, é forçado, entre aspas, né, por ela mesma, a se posicionar, a sair da zona de conforto e falar, poxa, então eu tenho que tomar algumas decisões. Toma a decisão e aquela sensação de que estava com ansiedade, vai embora. E a pessoa fica pouco tempo na terapia. Aí as pessoas falam, meu filho uma vez falou isso pra mim, mãe, eu acho que você é muito boa profissional. Porque vira e mexe, você fala que tem paciente que vai embora rápido. Eu falei, filho, que bom que assim seja, eu não quero prender paciente comigo se a demanda que ele trouxe, eu ajudei ele a resolver rapidinho, que ele vá embora e fale bem de mim, que me indique para outros, né? Não quero ficar ganhando dinheiro à custa de ficar rendendo o caso. E resolver a questão de angústia é a coisa mais rápida que tem. Então, assim, sim, Priscila, tenho visto muito o crescimento da busca por terapia
por ansiedade, mas quando chega, muitas vezes, a gente confirma que não é ansiedade, é angústia. Perfeito. Isso, assim, na minha experiência, isso faz total sentido, porque até aquele post que você falou da fala, né, para mim, assim, eu sou de família que é isso. A gente tem que falar em algum momento, tem que se posicionar aqui o pessoal também, né, Daisy, a Sônia, que na verdade é minha tia Soninha, muito bom ter ela aqui, falando sobre que é libertador, né, se posicionar, e talvez seja essa dificuldade, esse medo do conflito, né, que algumas pessoas têm, o medo de falar, não gostei, de impor limites, isso aqui não está agradável para mim, né, a gente que não quer te largar, a Gabriele falando, olha que excelente, né, então talvez seja isso, né. Eu tentei falar para ela assim, Gabriele, você já está ótima, você já pode caminhar sozinha sem terapia, e ela falou para mim, não, calma, peraí, deixa eu me preparar, não sei se eu tô... Tá pegada. Ela tá pegada na lista. Então, talvez seja isso, né? Aquela dificuldade de falar ó, não. Tia Ângela entrando aí. Oi, tia. As tias, olha, que bonito, né? Muito bom. A Kátia falando, senão quem vai ficar angustiada é você. Eu vou entrar aqui, a gente continua falando sobre isso, é claro que é o tema da nossa live, mas eu vou trazer aqui algumas informações para a gente colocar também o assunto espiritualidade nesse meio, né? Porque como você falou, a gente fala muito, né? Então eu trouxe aqui umas informações que eu tirei da revista Vida e Saúde, depois se alguém quiser o link eu posso passar, né? Para que leia completo, que diz que cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o estudo, a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Tudo isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem, em média, 7 a 14 anos a mais, segundo essas pesquisas. Então, foram 5 anos de pesquisas e 16 estudos médicos sobre esse assunto. As pesquisas indicam, então, em resumo, né, que a crença espiritual, que poderia ser traduzida como a confiança em Deus, mas aí cada um, né, tem um nome que designa, enfim, uma força maior, algo além da matéria. Essa confiança parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou a depressão, convivam melhor com males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio. E entre os homens, essa pesquisa também indica que, frequentemente, aqueles que frequentam, né, regularmente cultos religiosos têm 40% menos possibilidade de sofrer um ataque cardíaco. É claro que isso são pesquisas, cada caso é um caso, não significa, né, quem tem fé, quem vai numa instituição religiosa vai viver mais, não vai ter nada, mas são pesquisas que envolvem, né, científicas, que vão ver quais são os benefícios da espiritualidade, da fé, na vida do ser humano. Aí eu queria saber se você percebe isso no seu consultório, se essa fé, a crença em algo além da matéria, numa força maior, ajuda no processo terapêutico e na recuperação do paciente, se você vê alguma relação. Com toda certeza, sim. Inclusive, na primeira sessão, é uma das perguntas que eu não deixo faltar. A psicanálise, ela é laica, ou seja, ela não está ligada a nenhuma religião. Aliás, a gente nem pode trazer religião para dentro do consultório. Mas eu sempre pergunto, você tem religião? Qual é a sua religião? E aí, quando a pessoa diz que não, eu pergunto, mas você acredita em Deus? Por que isso é importante na condução da terapia? Porque a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que tem uma conexão com a sua espiritualidade, a pessoa que tem fé, ela tem uma reação à condução do tratamento totalmente diferente. Ela consegue encarar os problemas, ela consegue encarar as dificuldades com um outro posicionamento. Eu não sei nem explicar por quê, mas eu, ao longo da minha atuação como psicanalista, eu atraí, de alguma forma, alguns pacientes oncológicos. E é inacreditável como
eles reagem diferente quando eles têm fé. Quando eles acreditam que aquela enfermidade não é uma doença, não é um castigo, desculpa, não é um castigo, não é uma punição. E aí a conexão deles com Deus faz com que flua melhor o tratamento oncológico com a saúde mental. Por quê? Porque o paciente que tem fé, como você disse aí, né, nos dados que você falou, a pessoa que tem fé, na hora que ela para fazer uma oração, na hora que ela para ter uma conversa com Deus, na hora que ela tem essa conexão com a espiritualidade dela, que não necessariamente precisa ser, né, com Deus, que não necessariamente precisa ser com Jesus, a conexão com a espiritualidade pode ser com a natureza, com o universo, enfim, a pessoa para fazer uma meditação, ela para fazer um momento de yoga, é a hora que ela está se conectando com a própria espiritualidade. Na hora que ela faz isso, qual é a parte do cérebro que é ativada? O lombo frontal. E o que o lombo frontal faz? Ele faz com que a pessoa consiga, né, de alguma forma, se desligar das preocupações. Faz com que a pessoa consiga entrar num estado de produção, né, de melhora do seu sistema imunológico. Isso, não sou eu, Gleice, quem está falando, não é a psicanálise, é a neurociência. Toda vez que a pessoa fortalece o lombo frontal com essa conexão com a espiritualidade, ela ativa exatamente o sistema imunológico. Então é como se algo dentro dela começasse a trabalhar a favor da saúde. Então, gente, já é a neurociência trazendo essas informações para a gente. Já são os núcleos de estudo das universidades que tem lá um departamento que vai estudar fé, espiritualidade e saúde mental. Então, quando a gente para ver, são grandes nomes dentro da psiquiatria que já estão se dedicando a estudar melhor isso. Então, se é a neurociência nos afirmando que essa conexão ativa o nosso sistema imunológico, por que a gente vai duvidar? Então, partiu para quem tem fé, fortalecer ainda mais a fé, dizendo, poxa, então eu vou mesmo me conectar. E aí, como você disse, Pri, a gente está falando de religião. Não importa qual a sua religião, mas se a Exatamente. Olha, Pinheiro, a Angelita, né? Está falando, a Bíblia fala sobre o capacete de fé que protege. A pessoa que tem fé aprende o que é esperança e isso traz paz, exatamente, né? Acreditar em algo além, acreditar também em si mesmo, enfim, é super importante essa fé, esse otimismo para poder ajudar o nosso corpo, né? E é como você falou, somos nós que estamos aqui dando um pitaco, não é a psicanálise, a neurociência vem trazendo isso, né? As pesquisas estão mostrando, é super importante a gente aproveitar essas conexões, a gente vê, né, que não é só uma religiosidade, eu frequento uma instituição e quero converter, quero que todo mundo também, né, entre lá na minha caixinha, que pense igual a mim. Não, é importante você ter fé, independente, as religiões são várias, porque somos diversos, então temos, né, necessidades diferentes, interesses diferentes, cada um vai se identificar com uma religião, ou como você disse, às vezes não tem uma religião, né? Mas gosta de olhar lá para o eclipse, para a lua cheia, né? Abraçar uma árvore. O importante é esse equilíbrio, né? Dessas energias, para quem acredita, que, como você falou, contribui muito no processo terapêutico, tanto na terapia, como você citou também os pacientes oncológicos e diversas outras. Imagino que seja por encontrar talvez um sentido, né, Gleice? Aquela questão que a gente estava falando no início, de não ver como um castigo, mas talvez como aí dentro de cada religião vai trazer um sentido diferente, mas a pessoa, quando encontra esse sentido, fica um pouco mais leve, né? Não que seja fácil, mas talvez seja um pouco mais suportável de passar por esse processo.
sem aquela angústia, talvez, enfim, você me corrige se eu estiver usando termos inadequados. Não, tá tudo certo até aí mesmo. Essa conexão com a própria espiritualidade, né? A espiritualidade da própria pessoa, e cada um vai ter a sua, é o que faz com que a pessoa muitas vezes fuja de algo que adoece horrores, que é o vitimismo. Se eu estou conectada com Deus, por que eu vou achar que Deus está me castigando? Não! Ele há de ter um propósito para esta prova difícil pela qual eu estou passando. Então, se ele acredita que eu sou capaz de superar, por que eu vou duvidar? Bora lá, então. Né? Tem alguém aqui que eu não vou citar nome, mas se ela quiser se manifestar, ela vai falar. Tem uma paciente minha aqui que passou. Esse ano de 2022 para ela foi um ano de muita luta para ficar bem. Inclusive, ela rejeitava muito a ideia de tomar medicação psiquiátrica, mas ela resolveu se render porque o que ela queria era ter qualidade de vida. Mas nunca eu ouvi na fala dela uma reclamação, uma expressão de, poxa, mas por que comigo? Por que Deus está me... Nada. Era o tempo todo assim, mas eu vou superar. Mas eu vou superar. Não, eu só peço a Deus que me dê forças para que eu supere, porque eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar a fazer tudo que eu fazia. E isso faz uma diferença enorme, porque eu já vi outros pacientes passando quadros semelhantes, mas que não tinham essa fé e que o processo terapêutico foi muito mais sofrido, muito mais longo. Teve um comentário aqui do amigo do aquarista que disse assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É exatamente isso. As pessoas que têm fé, elas não conseguem mensurar, definir, solidificar essa fé, mas é algo que dá para elas o sustento, a base. E aí elas têm um alicerce muito mais forte. A Jenny diz, muitos assuntos para a próxima sessão. Jenny, anota aí! Então, eu até fiz um post ontem falando sobre, trazendo também alguns dados sobre frequentar, aqui a gente está falando no geral, né, sobre espiritualidade, independente da sua religião, e até algumas pessoas às vezes não têm o hábito, né, não faz parte da sua rotina frequentar uma instituição, embora se declarem de determinada religião, e o que vai prevalecer, claro, é a sua crença, né, a sua fé, esse fortalecimento, independente de estar lá frequentando, batendo ponto, né, vou 2, 3 vezes na semana, não é isso, tem o tal trabalho. Mas só para a gente, né, aprofundar ainda mais um pouquinho, também tem pesquisas sobre essa frequência na instituição religiosa, independente de qual seja ela, né, algumas pesquisas até do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem tiver interesse no assunto, joga lá no YouTube, NUPES, para poder ver alguns vídeos, um trabalho excelente. Na verdade, existem várias universidades espalhadas pelo Brasil, não é só em Juiz de Fora, não. Ah, quando eu jogo NUPES, ele já mostra, então é porque eu só vivo lá no canal. O meu já vai direto por isso, né? Porque eu estou inscrita, né? Que bom que a Gleice destacou aí. Eu acabo acompanhando esse, né? Porque já tinha visto, a princípio, algumas entrevistas do Dr. Alexander Moreira, que é psiquiatra. Ele ia muito no encontro, quando era até com a Fátima Bernardes ainda, e daí eu passei a seguir e vejo alguns vídeos. E é interessante que ele fala em um desses vídeos que tem pesquisas que relacionam, né, essa frequência com a instituição, a frequência na instituição religiosa com uma melhora na saúde. E assim, em resumo, é devido aos cuidados que a gente toma com o corpo, com a mente, né? Essa ideia, a religiosidade enfatiza cuidar e valorizar o corpo, evitar situações que nos coloquem em risco, né, em conflito, violência, enfim, o estilo de vida, digamos assim, né, em resumo, daquele que frequenta uma instituição. Embora hajam, assim, certas regras, né, às vezes a pessoa, fulano é de tal, né, religião, então não pode fazer isso, né, que em geral as pessoas não bebem, não usam drogas, mas todo esse estilo de vida, essas interferências que a religião acaba nos limitando, que a gente para pensar, né? Poxa, mas eu me declaro
de tal religião. Ai, 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 eu não posso fazer isso, né? Ou não deveria, pelo menos. Aqui sem críticas e sem julgamento, mas só para a gente contextualizar. Então, todo esse estilo de vida faz com que essas pessoas acabem desenvolvendo, né, uma melhora na saúde, que diminua esses riscos de casos de depressão, de comportamento que leve ao suicídio. Mas tem um aspecto negativo também, que é abandonar o tratamento de saúde e ter uma atitude passiva de que Deus vai resolver tudo. Então, jamais, né? A gente, como você citou aí, suas pacientes, fazer a terapia, fazer o acompanhamento médico, junto com a sua fé, né? Com esse desenvolvimento da espiritualidade. Exatamente. Mas eu não entendi, você fez uma pergunta para mim? Não. Não, estou comentando aqui com você essa questão de que a gente né? Eu falei assim, a gente, porque eu frequento, né? No caso, assim, quem frequenta uma instituição acaba tendo, né, esses pontos que, é claro, não vai assim, resolver. Eu não vou desenvolver uma doença porque eu estou seguindo, né, aquele padrão. Não é isso. Mas tem esses mecanismos, o doutor Alexandre Moreira fala como mecanismos, né? O suporte social, que a pessoa tem um vínculo com amigos ali e tem esse compartilhar de crenças, esse reforçar. Tudo isso acaba colaborando, né? Se você tiver alguma opinião a respeito disso, esse otimismo, como você relatou, né? Já esse caso, que ajuda a reforçar. Com toda certeza, assim. Primeiro que para a gente estar conectado com a nossa espiritualidade, a gente não precisa estar frequentando uma instituição religiosa, tá? A gente pode se conectar com Deus, com Jesus, com Maria, com quem a pessoa se identificar, independente da gente frequentar uma instituição religiosa ou não. Mas, quando nós estamos rodeados de pessoas que compartilham a nossa fé, que compartilham a nossa crença, parece até que existe algo no ar que nos fortalece. E é até por isso que tantas pessoas adoeceram na pandemia e nem foi de Covid. Foi por ter que se afastar daquele círculo religioso onde ela se sentia querida, onde ela se sentia inserida, né, num mesmo propósito. Então, estar numa instituição religiosa escolhida por nós nos fortalece, sem sombra de dúvida. Então, faz muita diferença, sim. Ó, a Kátia está falando, a frequência nas instituições religiosas, né, é importante pela troca energética, isso mesmo. Exatamente. A Ângela diz, jamais a Bíblia fala para abandonar médicos. Ao contrário, Deus deu inteligência ao homem para estudar e com isso tem a medicina. E a medicina ajuda. Exatamente, gente, porque olha, pelo amor de Deus, né, não vamos abandonar tratamentos médicos, não vamos deixar de ir ao médico, não vamos deixar de tomar remédios. É tudo uma questão de trabalhar em conjunto. A Ângela colocou muito bem. Se não fosse para existir médicos, Deus não teria dado ao homem a inteligência para isso. Então, se deu, né? Bora buscar. É que nem a história do cirurgião plástico. Pelo amor de Deus, gente, o povo não faz cirurgia plástica porque tem medo. Ah, não, peraí. Eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu tenho disponibilidade, eu faria toda a minha agenda. Gente, estou de férias. O que me falta é condições. Só isso, né? Mas Deus deu ao homem a inteligência de ser um cirurgião. Então, bora aproveitar. Quem pode, aproveite. Fábio, meu amor, diz assim, a terapia é a cada dia percebido o quanto nos faz bem e felizes. Exatamente, assim, ó, eu sou suspeita para falar, mas o Fábio faz terapia, então ele pode dizer que, eu falei, meu amor é meu marido, gente, mas ele não faz terapia comigo, tá? Nem pode, mas faz e realmente muda as nossas vidas. Eu não sei se vocês sabem, mas uma premissa da psicanálise é que o profissional de psicanálise ele precisa se submeter à análise. Então, eu também faço terapia, eu também tenho a minha psicanalista e não consigo abrir mão disso. Por quê? Porque é investimento na minha saúde. Eu preciso ter saúde mental para cuidar da saúde mental dos outros. Então, eu sou suspeita, mas vale muito a pena. Porque imagino que, né, você
passo o dia, enfim, ouvindo as pessoas e talvez, não sei se existe essa dificuldade também, né, de você, às vezes, absorver ou não algum caso, são várias situações, não sei se é por esse motivo ou também Não. por este motivo, se é para se aprofundar mais. Eu soube há pouco tempo, porque uma amiga que se formou me falou isso. Mas, em geral, como eu te falei, eu acho que ainda falta a gente saber bastante sobre essa diferença, né? Sobre a psicanálise, esse trabalho aí com o inconsciente. Mas como você disse, a gente fala muito, está Já indo tá para acabando o uma nosso hora. tempo. Estourou, na Queria que verdade. você desse aí umas dicas para a gente poder finalizar, umas dicas, né? De como a gente pode tentar encontrar mais esse equilíbrio no nosso dia a dia para manter corpo e mente saudáveis. Quais dicas aí você pode nos passar antes da gente finalizar? Então, para trabalhar a nossa mente, o caminho é o autoconhecimento. E nisso a terapia ajuda muito, né? Mas não que a gente precise da terapia para trilhar esse caminho do autoconhecimento. E por que que ele é importante? Porque eu preciso aprender a me entender. Quando eu me entendo, quando eu entendo o que eu sinto, quando eu consigo prestar atenção em como eu reajo diante das situações, isso faz toda a diferença. Aí eu consigo passar a trabalhar em mim o autorrespeito, o autocuidado, a minha autoestima, a minha autovalorização, o autoperdão, né? Isso tudo me leva para uma condição de saúde mental. O corpo, gente, eu penso que assim, para a gente trabalhar o corpo e a mente, o corpo, vamos lembrar que a gente precisa se conhecer e identificar aquilo que a gente gosta de fazer. Cada um vai ter noção daquilo que dá prazer. Tem gente que realmente gosta de fazer atividade física, tem gente que gosta de uma coisa mais light, mas o que a gente pode dizer é, existem alguns pontos básicos que todo profissional da saúde sinaliza, né? Para a gente manter a saúde, saúde física. Atividade física com uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana, uma alimentação saudável e descanso, porque a gente também precisa descansar. Agora, como minha dica aqui para a gente finalizar, porque passa muito rápido mesmo, não pode ficar prendendo o povo aí muito tempo, além dessas 3 coisas, né? Atividade física, alimentação e descanso, eu somo outras coisas. Vamos sorrir mais, vamos fazer cócegas, vamos receber, né? Vamos ser mais leve, vamos ser otimistas, né? Vamos nos rodear de pessoas positivas, vamos reclamar menos, pelo amor de Deus. Se apaixone. Ai, é tão bom, né, Fábio Calil? Tão bom, vamos se apaixonar. Eu tô muito apaixonada, gente. Tô muito. Seja romântico, sabe? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com leveza. Perdoe os outros, mas perdoe a você também. E para finalizar, faça terapia. E como é que faz terapia com a Gleice? Fala aí. Vende o teu peixe, Gleice. Online, né? A pandemia proporcionou isso. A Gleice é de Rio das Ostras, está em Rio das Ostras, enfim, né? Não é a origem, mas mora lá no momento. E atende online. Então, fala aí pra gente, como faz? A pessoa entra em contato com você? Exato. O meio de contato mais fácil é pelo próprio Instagram. Aliás, quem não me segue, gente, pode seguir aí. O meu perfil, ele tá bem trabalhado, com informações, com reflexões que nos ajudam, inclusive, a manter a saúde mental. Mas lá na minha bio, é só entrar, tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. Aí manda mensagem lá e a gente vai conversar sobre valores, vai conversar sobre disponibilidade de agenda, que graças a Deus está cheia, mas vale muito a pena ter a informação, porque informação é tudo para um planejamento. Hoje eu não tenho condições de pagar a terapia, mas eu já sei quanto custa. Hoje eu não tenho condições de fazer terapia, mas eu já sei onde a Gleice atende, como ela atende. Então, de repente, né, cabe para mim. Não sei de onde mais o pessoal está acompanhando. Hoje, no mundo pós-pandemia, essa coisa do online se tornou o nosso dia a dia, né?
Então, é possível fazer terapia sem você sair de casa, basta ter uma boa internet e ter privacidade, claro, que não dá para você fazer terapia na sala, com todo mundo ao seu redor, mas terapia é vida. E é bom que a gente pare para pensar numa reflexão que, assim, as pessoas muitas vezes olham para a terapia como um gasto, como uma despesa. E terapia não é gasto, terapia não é despesa, terapia é investimento. Quem gasta, né, que no meu olhar não é gastar, mas quem investe em terapia, muitas vezes deixa de gastar com remédio. Né? Às vezes a gente também gasta com tanta coisa boba no nosso dia a dia, se a gente anotasse tudo que a gente gasta, no final do mês a gente ia se assustar de perceber, nossa, como eu gastei com besteira. Eu tenho uma planilha de gastos, que tem os gastos, né, as despesas fixas, e tem um item lá que é da despesa que é assim, como é que eu coloco? Estou até com a planilha aberta aqui, deixa eu só lembrar exatamente o termo que eu coloco. Despesas extras no mês. Aí eu descrevo quais são essas despesas extras. Misericórdia, quase que é a linha que tem o maior valor. Por quê? Porque a gente vai gastando, vai ver quando olha no final do mês, gente, despesas extras, deu tudo isso? Pois é, podia ter sido parte disso revertido para uma terapia. Verdade. Também, além dos remédios, imagino que até nas escolhas, né? Por exemplo, tem pessoas que estão angustiadas, até tem uns memes sobre isso, né? Tá triste, aí vai e compra roupa, que depois se arrepende, gasta o limite do cartão de crédito, que não tem o dinheiro para depois pagar. Enfim, acaba indo para um lado que não deveria, né? Às vezes por conta de um desequilíbrio. Então, imagino que nesse caso, como você fala, investimento, porque você se conhecendo, você vai, opa, peraí, não vou fazer isso, né? De repente, agir por impulso, comprar algo que eu não preciso ou que eu não tenho condições de pagar. Enfim, uma situação no meio de tantas outras, né? Gleice, foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigada pela participação de todos aí, dos teus seguidores. Aqui minha mãe disse que adorou a minha mãe assistindo live. Olha, difícil, hein? Mas hoje eu falei, mãe, hoje eu tenho convidada. Oi? Minha mãezinha tá por aí. Sandra, eu acho que vai ficar salvo, não vai, Priscila? Vai ficar salvo sim, vou salvar sim. Aqui minha tia também, tia Soninha, olha, ela estava esperando que fosse no sábado, porque eu publiquei, aí eu falei, tia, é na terça ela veio, aí Luciana. Obrigada, Sônia, por ter vindo. Lu, linda, Sandra Maneca, minha amiga querida, que bom que você veio, mesmo que tenha sido no finalzinho, não tem problema, a Pri vai deixar salvo. Aí, ó, é a Udina, nossa parceira também. Gente, muito linda, obrigada. Sou fã dela. Esteve aqui comigo, ela no outro dia estava falando saudade, tem um tempinho que a gente não faz live também, não bate um papo, né? Muito obrigada, gente, a todos pela participação. Vou deixar salvo. Depois eu também já vi que vai dar para fazer vários cortes aqui da live, né? Muito conteúdo bom, né? Obrigada, Gleice. É sempre um prazer ter você aqui conosco, compartilhando teu conhecimento. E quem não segue ainda, vai lá seguir a Gleice, que ela tem dicas maravilhosas. Muito obrigada. Então. Pri, obrigada a você, obrigada pessoal por terem participado não só acompanhando ao vivo aí toda a live, mas participando mesmo, tá bom? Beijo e até a próxima, porque há de ter uma próxima. Beijo, até.